Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Bom, vamos falar um pouco aí pós-jogo, Flamengo e Grêmio, né? Flamengo empatou no Maracanã, 1-1, gol do Arrascaeta e gol de empate aos 37 para 38, gol de pênalti do goleiro Volpi, do Grêmio, né? Deslocou muito bem o Rossi, bola para um lado, goleiro para o outro, e acabou o jogo sendo um empate. O Flamengo desperdiça 2 pontos em pleno Maracanã. Mas temos algumas coisas aqui importantes para nós falar sobre essa partida, né? E temos alguns questionamentos para a gente falar aqui sobre a semana rubro-negra, né? Começou do jogo com vitória. O Flamengo ganhou de 8-0, né? E agora no jogo seguinte o Flamengo empatou no Maracanã. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que gosta aqui do conteúdo do canal, se você puder deixar o seu like, né? E também falar sobre a sua opinião, que também vai ser importante para mim saber o que você pensa, se vai de acordo com o meu pensamento ou se vai o contrário, né? Beleza? Então vamos lá. Eu vi algumas lives, eu assisti algumas lives, vi algumas coisas, alguns exageros, né, por parte de muitas pessoas que se diz ser criador de conteúdo, né? Eu acho que há diferença você ser criador de conteúdo e você achar que cria conteúdo. Há uma grande diferença, né? E tipo assim, pessoas que acham que são os entendidos de futebol, né? Que na cabeça deles só eles estão certo porque eles dizem que sabem de tática, eles falam de números, achando que números vai levar a gente a algum lugar, né? E não é assim, não é bem assim. Fazem comparações idiotas que não vai levar o Flamengo a lugar nenhum. Acham que fé e futebol tem que se misturar, né? Como se o estádio de futebol fosse algum lugar para você ir para ter fé, né? E não é. O estádio de futebol é para você ir torcer e não para você estar falando de fé ou de reza ou algo do tipo assim. Então assim, muitas bobagens eu vi ontem depois da partida. Respeito a opinião de todo mundo, qualquer um, mas tem coisas que o ouvido sangra de ouvir bobagens. E isso aí não tem condições. Não tem condições uma pessoa com a cabeça normal falar. Bom, vamos lá. Flamengo e Grêmio no Maracanã. O jogo foi 1-1. O Flamengo finalizou 21 chutes. 6 chutes foram na direção do gol. E o Grêmio finalizou 6 chutes e apenas um, que foi o único gol do jogo do time do Grêmio. 67% de posse de bola do time do Flamengo, 33% do Grêmio. 608 passes trocados do time do Flamengo, 309 passes trocados do time do Grêmio. 89% de precisão de passe do Flamengo, 78% do Grêmio. 18 faltas, 11 do Grêmio, um cartão amarelo para o lado do Flamengo e 2 do Grêmio. Perdão. Um impedimento do Flamengo e um do Grêmio, 13 escanteios do Flamengo e nenhum escanteio do Grêmio. A maioria desses escanteios foi gerado pelo Samuel Lino, que fez uma partidinha bem abaixo, assim como vários do time do Flamengo fez um jogo bem fraquinho ontem. Claro, né? Há uma diferença grande. Você deitar e rolar na zaga do Vitória
e você querer deitar e rolar na zaga do Grêmio, né? Há uma grande diferença. Então, assim, muitas coisas que são ditas, algumas eu concordo, outras eu não concordo, faz parte. E eu vou falar aqui o que eu vi ontem no jogo. O que eu vi ontem? A começar da escalação do treinador. Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas. Quando eu falo desses caras, me dá até sono. Falo desse Ayrton Lucas, me dá até sono. Sabe? Porque o cara é muito ruim. Dela Cruz, Saul. Aí na direita, Prata. Na esquerda, Lino. No meio campo, Arrascaeta. E no ataque, o Pedro. Esse aí foi o time que o Filipe Luiz mandou a campo. Mas qual o problema da escalação? Bom, para mim tem dois. Para mim tem dois problemas. Eu até falei na live que eu participei lá do canal Frank Souza Mengo. Um abraço aí pro Frank. A gente tá sempre conversando sobre o Mengão. E eu falei, Ayrton Lucas não tem condições. Esse cara simplesmente não tem condições de ser titular, né, do time do Flamengo. Não tem condições nenhuma. Acho que o Vinha deve estar indo muito mal no treino. Só pode, para o Filipe Luiz preferir o Ayrton Lucas do que o Matias Vinha. Não sei o que é que o Matias Vinha tem que fazer para ter seu espaço entre os 11 titular. Não sei. Assim como o Varela, que eu sempre falava, o Varela tem futebol. Eu não sabia o que o Filipe Luiz via naquele tal de Wesley, que saiu já. Então, volto a repetir, não sei o que é que o Filipe Luiz vê nesse tal de Ayrton Lucas. Eu não sei, sinceramente eu confesso para vocês que eu não sei o que é que o Filipe Luiz vê de bom nesse lateral fraco, avenida, mas também ele está seguindo os passos do Filipe Luiz. Filipe Luiz era o pior do time de 2019, junto com o Arão, que não era essa grande coisa, mas era o pior ali, né? Porque tomava bola nas costas, chegava em finais, quando ele era jogador, era um pipoqueiro, sempre pipocava, pedia para sair. Quando às vezes que precisamos dele bater um pênalti, ele perdeu os pênaltis que ele bateu, perdeu na final da Copa do Brasil, perdeu na final da Supercopa, né? Então, assim, foi um pipoqueiro como jogador. E a galera endeusa. E a galera endeusava ele, Filipinho. Ah, vai ser grande. A galera endeusa até hoje. Baba os ovos desse cara até hoje, sabe? Então, assim, a Ayrton Lucas tá seguindo o mesmo espaço dele, querendo jogar por dentro. Não sabe, mal sabe jogar na lateral normal e vai querer se inventar de copiar uma fraude de um jogador que foi o Filipe Luiz, né? Então, o gol que o Flamengo tomou foi nas costas dele, nas costas do Ayrton Lucas. Começou de vários erros, né? A tal marcação individual, a famosa marcação burra, como eu costumo dizer, porque se você fazer a marcação errado, se um dos caras ali que vai pressionar, sobe as linhas e vai pressionar para fazer a marcação, e se um deixar um espaço, acabou, os caras vão parar na cara do gol. Foi o que aconteceu no lance de ontem, a famosa marcação burra, né? O Everton Araújo, horroroso, é mais um horroroso, tá? Mas eu ainda tenho que ouvir besteira das pessoas virem falar que esse banco do Flamengo é melhor que o de 2019, que esse time aí vai superar o de 2019. Não sei baseando em quê. Baseando-se em quê que falam essa tal besteira, né? Se esses caras estivessem jogando bola, quando um ou outro titular sai, se os caras do banco entram e permanece ali o time jogando bola, é outra coisa. A gente podia até pensar em concordar, mas não é o que acontece. Os caras um Deus nos acuda. E eu volto a repetir, falei, teve gente que ficou chateado, mas eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, tá?
Esse time aí começou a jogar bola do jogo do reserva do Inter. Começaram a jogar alguma coisa contra os reservas do Inter, lá em Porto Alegre. Ganharam aquele jogo de 3-1. Jogaram bem com meio campo. Saul, Jorginho e Arrascaeta. Começou com esses três. Felipe Luiz encontrou por acaso o meio campo, né? Até então não era aquele meio campo que ia para o jogo. E de última hora ali modificou-se e tal. Então foi forçado a colocar o Saul junto com o Jorginho e o próprio Arrascaeta. E ele encontrou o meio campo por acaso. Não foi algo pensado. Não foi algo pensado. Quem falar que foi, tá mentindo. Deu certo contra o Inter. A bola chegava, virada de jogo, aproximação, triangulação, porque tava o meio campo certinho. Tava o meio campo certinho. Aí ganharam do Inter 3-1. Podia ter feito uma goleada em cima do Inter, né? Faltou um pouco mais de capricho, muitas vezes. Aí viemos pro jogo da Libertadores, no meio de semana. Ganhamos o jogo do Inter novamente 2-0. Jogaram muito bem mais uma vez. Jogaram futebol. E depois vieram pro fatídico jogo contra o Vitória da Bahia no Maracanã, onde eles aplicaram aquela goleada histórica de 8-0. E aí empolgou o torcedor. Mas agora o time voltou normal. Voltou o velho Flamengo que ele sempre foi. Foi 3 jogos, com um meio campo diferente, com criações de jogadas, aproximação, tabelas. Mas saiu uma peça, acabou. Simples. É um time que é de lampejos, imprevisível e que vai depender de 3 jogadores, que não vai jogar junto a temporada toda. Jorginho não vai aguentar jogar todos os jogos. Arrascaeta não vai, uma hora vai abrir o bico. O Saul, uma hora vai abrir o bico, não vai conseguir jogar, vai ter que ser poupado, ou o departamento médico vai vir com tal controle de carga. E sempre que um dos 3 não jogar, vai ser essa pataquada, essa água de salsicha que a gente viu aí ontem. Mas aí eu tenho que ouvir lorota, eu tenho que ser obrigado a concordar com tamanha besteira que falam nas lives por aí. Mas quem tem sua boca fala o que quer, né? Só que eu não sou obrigado a concordar, e muito menos estar em certos ambientes para estar ouvindo tal bobagem, os caras falar que esse elenco ou esse time vai superar 2019. Baseando-se em quê? Baseando-se em quê, cara pálido? Que esse time vai superar 2019? Primeiro, vamos respeitar os feitos daquele time de 2019. Os caras jogavam bola. Everton Ribeiro jogava bola. Arrascaeta jogava bola. Bruno Henrique jogava bola e o Gabriel jogava bola. A gente tinha 4 jogadores, não vou dizer cracaço de bola, mas num bom sentido. Os caras estavam voando, estavam no seu auge, todos eles. E ainda tinha o Gerson. Aí o cara fala: e o time de 2019 não aplicava goleada. Em que planeta você estava, amigo? Que planeta você estava? Você estava em Nárnia, só pode. 6-2 contra o Avaí, 6-1 contra o Goiás, 4-1 contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, 3-0 contra o Palmeiras no Maracanã e fora, 4-1 no Corinthians e tantos outros jogos. Aí vem falar: mas o JJ saiu do Flamengo. Eu quero saber se o JJ saiu do Flamengo. O que vale é o que ele fez com aquele time. Deu a mim, pelo menos para mim. Se para você e para muitos não deu, o problema é de vocês. Mas para mim, deu uma das maiores alegrias, que até então não tinha visto o Flamengo ganhar uma Libertadores. O ano que o Flamengo ganhou a Libertadores, eu não era nascido. Nasci em 95. Ou seja, 15 anos depois, 16 anos depois praticamente. E eu vi
tive a honra de ver aquela máquina que foi o Flamengo de 2019 ganhar a Libertadores da forma como foi, chegar na final, goleando o Grêmio, um dos times até então que vinha de recentes conquistas, Copa do Brasil, Libertadores, né? Então assim, falar besteira que esse time vai superar em quê? Superar em quê? Os caras nem jogando futebol não tá. Os caras nem jogando futebol não tá. Os cara empataram com o Poçante Ceará, lá no Castelão, com as principais estrelas aí, né? As principais estrelas. Empataram com o Poçante Ceará, tomando o gol de Pedro Raul. Perderam pro Santos, que estava na zona de rebaixamento. E os caras tirando o pé, porque era o Neymar. Então assim, quando eu ouço alguém falar besteira, que esses caras vão superar, eu quero sim que esses caras sejam campeão. Eu quero, que é o meu time. Eu quero que o Flamengo seja campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Mas jamais esses caras vão dizer assim, eles superaram 2019, só porque não gostam, quando a gente cita 2019. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o Flamengo tivesse jogando bola desde o começo do campeonato, na Libertadores, ou até mesmo na própria Copa do Brasil, porque até para você perder, você tem que saber perder. Eu até concordaria se tivesse jogando futebol. Mas os números, meu amigo, números vazios, sem um cumprimento principal que é futebol. Não adianta você ganhar 10 jogos sofrendo para ganhar e só por causa dos números dizer que vai superar. E o futebol, e o principal que é o futebol. Renato Gaúcho era o cara das goleadas quando era técnico do Flamengo. Libertadores 2021. Goleou A, B, C, D. Chegou na final, na hora do 10, para carimbar aqueles números. Cadê? Perdeu. Então assim, números vazios, números sem cumprimentos. Para mim isso não leva o Flamengo a lugar nenhum. O Flamengo tem grande chance, sim, ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, mas superar em futebol tá longe, tá muito longe, tá muito longe. Em futebol, em questão de futebol, tá muito longe. Para mim, os caras não passam, jogaram uma água de salsicha ontem. Ou seja, os caras dependem do Jorginho, de acordo com a característica. Jorginho, Saúl e Arrasca, a característica deles. O De La Cruz não fez uma partida mal, eu concordo, não fez uma partida mal. Mas a característica do De La Cruz é uma, do Jorginho já é outra. Isso independente dele ter jogado bem. O gol que o Flamengo fez foi uma jogada de aproximação do meia com um centroavante. Tocou, Pedro fez o pivô, pá. Quando o zagueiro foi no Pedro, o Pedro já tinha tocado a bola. Então assim, jogada inteligente de dois jogadores que se conhecem. Mas faltou mais isso durante 90 minutos. Tanto do De La Cruz, do Saúl e do Arrascaeta. Aproximação para fazer tabelas e jogadas. Para criar alguma oportunidade de gols. Faltou isso durante 90 minutos. Então, em cima disso, eu falo, depende do Jorginho, que é o cara que faz a saída de bola, é o cara que evita até com que os zagueiros se exponham tanto, tá pegando tantas vezes na bola para tentar lançamento. Então assim, pelo jeito, esse time depende do trio. Do Jorginho, do Arrascaeta e do Saúl. Depende dos três ali do meio campo, que foi o que deu liga para poder fazer o time jogar alguma coisa.
Porque, meu amigo, se esse Flamengo aí do Felipe Luiz, se esse Flamengo aí que vocês falam que vai superar 2019, depende do Jorginho, do Arrascaeta e do Saúl, nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Por quê? Esse trio não vai jogar todos os jogos. E aí, vai jogar os jogos que jogar, aí vai ganhar, aí vai ser essa ilusão. Aí chega no jogo, o Jorginho tomou o terceiro amarelo. Aí o Jorginho não vai poder jogar. Aí vai botar o cara do banco. Aí o cara do banco entra em outra sintonia, em outra rotação, desfigura totalmente o meio campo, os caras e não conseguem ganhar o jogo. Então, assim, toda vez que um dos três não puder jogar e os caras do banco não tiver no mesmo time, ou pelo menos próximo, e o Flamengo não foi esse futebol aí que a gente viu, que eu vi ontem, né? Tá perdido. Tá perdido. Então, assim, eu nunca vou falar que esse time vai superar 2019, porque eu iria estar falando a maior besteira da minha vida. Falar um negócio desse. Eu quero sim que um dia surja um Flamengo tão bom ou melhor quanto o de 2019. Mas dessa temporada, abrir a boca para falar tamanha besteira que esses caras vão superar 2019, vai não, meu amigo. Mas não vai não. Pode ganhar o Brasileiro e pode ganhar a Libertadores, que eu acho que vai acontecer isso. O Flamengo vai ser campeão de um dos dois torneios, ou até mesmo dos dois. Mas em questão de futebol, vou falar novamente, em questão de futebol, não estão jogando não. Não chega perto não. O Flamengo pode ganhar. Pode começar esse trio, começar a jogar bola, o ataque voltar a funcionar novamente. Foi interrompido, o ataque foi interrompido, diga-se de passagem, porque vinha bem, vinha fazendo 2 gols, 3 gols, 5 gols, 8 gols, né? Foi interrompido agora por causa de uma peça. Então, assim, é um time que só joga bola se tiver todo mundo certo. Porque se não tiver, esse futebol aí, água de salsicha. Mas a gente fala, mas as pessoas não sabem interpretar o que a gente fala. Não sabem interpretar o que a gente fala. A pontuação do Flamengo hoje é 47 pontos. A pontuação do Flamengo hoje é 47 pontos. Aí fala assim, mas o Jorge Jesus fazia muita besteira. Fazia muita besteira, realmente. Ele chegou contra o Emelec, mal conhecia o time, fez uma besteira. Depois fez outra contra o Bahia. Depois parou por aí. Felipe Luiz já tem 1 ano de treinador no Flamengo. Jogou com os caras. Conhece os caras. Sabe a característica. Então ele já tem 1 ano de Flamengo. E no mínimo aí ele vem fazendo besteira aí no mínimo há 9 meses. E vocês passando pano. Então olha a diferença. Olha a diferença. Um treinador que chegou, fez 2 ou 3 bobagens, porque estava chegando, não era brasileiro, né? Depois viu onde que estava pisando, se acertou e o time foi subindo. Com um técnico que jogou com os caras, já tem 1 ano de Flamengo e segue fazendo besteira no comando do Flamengo. E vocês passando pano. Então, assim, não tem como eu concordar. Se fazer um cara a cara, time de 2019, o time de 2025 vai dar a maioria de 2025. Se perguntar, fazer um cara a cara do banco de reserva do Flamengo e do banco de reserva de 2019, vão dizer que o banco do Flamengo de 2025 é melhor. Mas isso é no papel, porque no campo, o que é que o Michael agrega no Flamengo? O que é que o Cebolinha agrega no Flamengo? Aí vão falar de Carrascal. O Carrascal chegou agora, coitado. Carrascal chegou agora, nem jogando bola não tá. Então como é que eu vou citar um cara só pelo nome? O time reserva do Flamengo de 2019 foi lá no sul do país contra o Grêmio, depois dos titulares ter dado uma surra de jabiroba no time titular do Grêmio.
Os reservas foi lá no Sul e ganhou do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, de 1-0. Gol do Gabriel Barbosa na época. Flamengo com Pires da Mota, Lucas Silva, tinha aquele volantão que o JJ gostava. A maioria, alguns garotos da base, jogou lá com o Grêmio e o Flamengo ganhou. Os reservas do Flamengo. Quando o Poçante e Felipe Luiz mescla um time que não tem o Arrascaeta, vai jogar com o Poçante Ceará da vida, brigando para não cair, os caras conseguem empatar, tomar gol do Pedro Raul. Aí eu tenho que chegar aqui, concordar e dizer, não, que esses caras vão superar 2019, não, que o banco de reserva de hoje é melhor do que o de 2019. Eu não vou falar essa besteira, eu não vou falar, porque a maioria dos caras que estão no banco de reserva, se fosse essas Coca-Cola toda, ninguém pedia a saída do Cebolinha, do Michael, do Juninho. Ninguém pedia a saída do Alan, que a torcida pega no pé do cara. Do Ayrton Lucas. Ninguém falava desses caras. Se esse banco aí realmente fosse essa Coca toda. Que a maioria fala que é. A minoria, na verdade. Quando eu pergunto, qual a sua barca? Galera, Cebolinha, Michael, Juninho, o próprio Prata, já vi muita gente colocar, e eu sou um dos que coloco, não gosto do futebol dele, para mim ele é fraco, horroroso. Aí botam o Ayrton Lucas. Então assim, como raios eu vou concordar com um negócio desse? Onde perguntam, e aí, no cara a cara, Rossi no auge, Diego Alves no auge, quem é melhor para você? Aí, Diego Alves. Rafinha ou Varela? Rafinha. Pablo Mari e Rodrigo Caio ou Léo Ortiz e Léo Pereira? Pablo Mari e Rodrigo Caio. Na esquerda, Matias Vinha, Alexandro ou Ayrton Lucas ou René e Felipe Luiz? Aí, opinião minha, aí eu prefiro 1000 vezes o Alexandro no auge e o Matias Vinha do que os dois de 2019. Ponto. Aí vamos para a volância. Os Alan, Everton Araújo, Jorginho. Ou os de 2019. Arão, nem sei quem era o outro, era o Diego, jogava improvisado de volante, já não tinha mais cacique para jogar no meio campo, já era lento, a torcida muitas vezes pegava no pé, eu mesmo não gostava dele, fala a verdade, não gostava dele. Tinha um Arão, também era outro que não me enchia os olhos com o futebol dele não. Aí, nessa questão aí, eu preferia 1000 vezes ter um Jorginho do que ter um Arão de titular naquele time de 2019. Claro. Então até agora temos 2 jogadores desse atual elenco. Na minha opinião. 2 jogadores. Aí vamos lá para o meio campo. Arrascaeta de 19 ou Arrascaeta atual? De 19 jogou muito mais bola. Era mais novo. Nunca foi um jogador rápido, mas não era tão lento quanto é hoje. Era mais novo, cara, estava chegando. Sem contar que tinha X de gols, acabou naquele campeonato, e X de assistência. Isso no seu primeiro ano de Flamengo. Hoje já está mais envelhecido, já não está mais jogando tanto assim de meio campo, já está mais um pouco mais para frente. Tá há um ou outro gol aí de superar a marca de 2019, mas em questão de assistência ele está muito longe. Então, como raios eu vou dizer que o Arrascaeta de hoje é melhor do que o de 2019? Só por causa de números pessoais? Números pessoais que só favorecem ele? Eu quero lá saber disso. Eu quero que o Flamengo tenha números que favoreçam... Quero que os jogadores tenham números que favoreçam o clube e não a si próprio, números individuais. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Ainda está longe o campeonato, está longe, mas o Flamengo, olha só, próxima rodada, o
Flamengo vai jogar dia 14 lá no sul do país contra o Juventude. Tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados. 2 jogos atrasados. O Flamengo tem 1. Aí depois o Flamengo pega o Vasco no Maracanã. Depois o Flamengo pega o Corinthians fora de casa. E depois o Flamengo pega o Cruzeiro no Maracanã. Então assim, o Flamengo vai ter uma sequência de pedreira. Na minha opinião é pedreira. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Porque o Flamengo não ganha do Juventude. Ó, vai ter que quebrar tabu, meu amigo. Quebrou do Bragantino, agora vai ter que quebrar tabu. E eu espero que o trio esteja em campo. Eu espero que o trio esteja em campo. Mas por que você está dizendo isso, Alan? Eu estou dizendo isso porque eu quero ver os melhores. Eu quero ver os melhores. Eu não quero ver Everton Araújo, pé de rato, jogar nesse time do Flamengo. Eu não quero ver. Eu quero ver Jorginho, eu quero ver Saul, eu quero ver Arrascaeta, eu quero ver o Luiz Araújo jogar, que não fez um jogo bom, ok, não fez, mas o cara já entra desmotivado também. O cara dá assistência, o cara faz gol e o treinador prefere prata. Aí é sacanagem, mas não fez um bom jogo, fato. Não vou passar pano para ele também. Eu quero ver o Samuel Lino, quero ver o Pedro jogar. Eu quero ver a dupla de zaga. Eu quero ver o Varela jogar. Eu quero ver o Matias Vinha jogar. Eu quero ver esses caras, pô. Eu quero ver o melhor. Eu não quero ver... Eu não quero ligar minha TV no domingo, 4 horas da tarde, ou o torcedor que vai para o Maracanã para ver o pé de rato do Luiz Araújo ou a Avenida Ayrton Lucas. Tendo Matias Vinha para jogar. Ninguém vai no Maracanã para ver esses caras, pô. Os caras vão no Maracanã para ver os principais jogadores do Flamengo. Eu não estou aqui dizendo que poupar o Jorginho foi errado. Eu não estou dizendo isso, mas eu tô apenas explicando o porquê que eu estou citando o trio de meio campo. Estou explicando. Então assim, o torcedor não vai no Maracanã para ver os piores jogadores. Vai para ver o Flamengo, mas vai para ver os melhores. Então, enquanto os caras tiverem condições, tem que botar os melhores para jogar. Agora, eu só não vou concordar. Nunca Prata titular desse time e Ayrton Lucas sendo preferido do que o Matias Vinha. A não ser que o Matias Vinha tivesse as 2 pernas. Aí você pode botar o bagre do Ayrton Lucas. Isso se o Alexandre também tivesse as 2 pernas. Aí você pode botar o Ayrton Lucas. Ou melhor, bota um cone que vai atrapalhar mais o adversário do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é o lateral inofensivo, não serve para nada. Assim como o pé de rato do Everton Araújo. Para mim não serve para nada. Para mim não serve para nada esses jogadores. Estão aí no Flamengo só por estar mesmo, porque tem bom empresário. Porque tem bom empresário. E a gente não tem um diretor de futebol. Porque se tivesse um diretor de futebol que entende de futebol realmente, já teria comunicado aos empresários desses caras que pudesse procurar a proposta de outros clubes para eles serem liberados urgentemente, o quanto antes do fim do ano. Porque para mim não vai fazer falta nenhuma Ayrton Lucas, para mim não vai fazer falta nenhuma o Prata, para mim não vai fazer falta nenhuma o tal do Everton Araújo. Para mim esses caras atrapalham o Flamengo. Para mim eles atrapalham o Flamengo. Eles atrapalham eles fazem com que o treinador, a paixão do treinador por eles, prefira eles do que outros caras na posição. Então assim, para evitar esse tipo de acontecimento, é melhor o quanto antes buscar um outro clube para esses caras. Se chegar a proposta, vende, empresta ou dá de graça. Bota no Mercado Livre, manda de graça. Porque para mim não serve. Para mim não serve. Eu falo a realidade. Para mim esses caras não servem. Para mim nenhum deles presta para vestir a camisa do Flamengo. O Prata, o Everton Araújo e o tal do Ayrton Lucas. Para mim esses 3 aí sempre atrapalharam o desempenho do time do Flamengo. Sempre atrapalharam o desempenho do time do Flamengo. Eu falo há quanto tempo desse Everton Araújo? Há quanto tempo? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Só toca a bola para trás, só toca a bola para o lado. Não presta atenção no jogo, chega atrasado na marcação. Ou deixa um espaço porque
tá de cara para cima, tá de cara para a lua. Ayrton Lucas começou a jogar por dentro, se achando. Toma a bola nas costas, chega atrasado e faz besteira. Tem um vídeo que tá rolando das bolas nas costas que o Ayrton Lucas toma. Isso aí eu já falo há muito tempo aqui, ó. Há muito tempo. Há muito tempo eu já falo isso. O Ayrton Lucas é uma das maiores avenidas que eu já vi como lateral. Que o Everton Araújo é o novo Márcio Araújo. Fraco, ruim e pereba. Há muito tempo eu já falo isso. Há muito tempo. E não é porque o Flamengo empatou ontem. Eu já falo há muito tempo desses caras aí. Flamengo empatou, acabou o campeonato. Não, não acabou o campeonato. Tem muito ponto pela frente, muito ponto. Mas o Flamengo vai ganhar todos os jogos? Não, não vai ganhar. Vai ter jogo que ele vai empatar, vai ter jogo que ele vai ganhar, vai ter jogo que ele vai perder. Agora vem falar, torcedor reze. Então você tá no lugar errado. Não era para você estar no YouTube, era para você estar na igreja. Você que tem que rezar e não mandar os outros. Você que tem que rezar. Aí os caras ficam falando besteira. Aí quer que as pessoas concordem. E quando não concorda, fica querendo lacrar. Fala sério. Então assim, eu simplesmente já parei com esse tipo de pessoa. Esse tipo de opinião. Porque pra mim isso aí não leva o Flamengo a lugar nenhum. Respeito, mas não concordo. Se eu concordasse, seria duas pessoas falando besteira, né? Então uma coisa que eu não vou concordar, nunca. E aqui eu falo o que eu vejo, o que eu vi. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, vá lá para os canais dos Patotão. Aqui não, aqui eu só quero que venha quem realmente é Flamengo e quem realmente quer ouvir o que se aconteceu de verdade dentro de campo. Vem aqui falar besteira, vem aqui com comparações, não venha não precisa vir não, eu não quero não esse tipo de gente aqui não. Vem com comparações desse time, com o de 2019, até um dia desse aí a maioria da torcida estava pedindo a cabeça do treinador. A maioria aí estava pedindo a cabeça do treinador. Então assim, aqui o que eu falo, eu mantenho. Para mim o Felipe Luiz é fraco, é estagiário e é amador. Eu não mudo uma vírgula do que eu estou falando. Independente do Flamengo ganhar a Libertadores, independente do Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Para mim ele sempre vai ser um estagiário e amador. Porque ganhar ou não, se ganhar, para mim é mérito dos caras, do jogador. Para mim é mérito dos jogadores, são muito bons. Para mim é mérito dos jogadores do que desse treinador. Porque um time, um treinador que tem um elenco desse, e o cara consegue bagunçar um time totalmente, só deve estar treinando os três lá, né? O Jorginho, o Saul e o Arrascaeta. Mas não deve estar fazendo outro tipo de ideia sem os três. Ele não deve estar montando um outro tipo de meio campo sem esses três. Numa ausência do Jorginho, botar o De La Cruz e ver o que é que dá. Numa ausência do Arrascaeta, botar o Carrascal e ver o que é que dá. Talvez ele não está treinando. Eu quero só ver na hora que o Arrascaeta não jogar. E jogar só Saul e Jorginho. E ele vai ter que colocar o Carrascal. E eu quero ver se o Carrascal vai estar com entrosamento com os caras. Aí eu quero saber. Porque pelo jeito, fortes emoções estão por vir por aí. Mas as filipenses acham que não. E não é nem questão de torcer ou não. Eu estou torcendo sim que o Flamengo seja campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Agora só não vou, em hipótese alguma, falar tamanha besteira, dizer que esses caras vão superar 2019. Porque para mim não vai. Com esse futebol aí, não vai. Vai ganhar? Sim. Devido aos adversários ser inferior. Ser inferior. E quando esses caras jogam um pouquinho, eles conseguem ainda assim ser muito superior a qualquer equipe do continente da América do Sul. E não pelo futebol que eles apresentam, porque pelo futebol tá longe
muito longe de sentar na mesma prateleira da galera de 2019. Me fale um trio que vai fazer a mesma quantidade de gols que o de 2019. Aí eu me calo. Se tiver nesse time do Flamengo, até essa altura aqui do campeonato, eu me calo. Para mim não tem. Pedro e Arrascaeta, sou muito fã, gosto muito dos dois. Mas o trio de 2019, Arrasca, Bruno Henrique e Gabriel, nessa altura do campeonato aí, cada um deles já tinha 20 gols. Segue o fluxo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.